Fala pessoal, belezinha? Pra gente aqui tá sendo de manhã, então bom dia, Robertinho. Fala, Não sei Érico. que momento vocês vão estar assistindo. Começando mais um Num episódio. frio. Nossa senhora, estão gravando julho aqui? Não, já passou, né? Já é agosto. Já é agosto. Puta, já é agosto, meu. Tá voando esse ano de 25. Meu, hoje teve uns desencaixes de agenda. Esse homem trabalha demais, viaja, presta consultoria pra todo lado. Foi difícil trazer o cara, hein? Foi difícil trazer o cara, meu. Foi difícil. Hoje é um cara... Eu conheço a empresa que hoje ele é sócio há muito tempo. É uma empresa tradicional aí do ramo. Já forneci para algumas obras que eles já projetaram. Já atuamos em paralelo aí. Hoje quem está com a gente é Rafael Timmerman, engenheiro civil, especialista em estruturas, hoje sócio-diretor na Injet, consultoria e engenharia. É isso aí. É isso aí, Rafa. Olha, um prazer primeiramente estar com vocês dois, Érico, Roberto. Valeu, Obrigado meu. pela convite. Realmente minha agenda é um pouquinho complicada. Eu tenho que concordar com você. Mas olha, tá um prazer estar com vocês aqui. Legal, viu? meu, legal. E não é que eu trouxe o frio não, viu, Roberto? Eu também tô com frio aqui. Bom dia a todos, primeiramente, né? E é um prazer estar com vocês aqui, bater um papo um pouquinho, conhecer um pouquinho de vocês, da história, mostrar um pouquinho da nossa história também. E falar um pouquinho com vocês sobre construção civil, patologia, engenharia civil, estruturas, tudo isso daí. Legal, é uma coisa né? legal. Só falta a cervejinha aqui pra gente bater um papo legal, né? Hoje poderia ser um vinho, né? Porque verdade. Um vinho, uns queijinhos. Dá uma esquentada, né? Ainda vai começar a mudar esse horário de gravação. A gente vai planejar Eu sugeri isso. Né? Uma sexta-feira, final do dia, a gente vai começar a planejar. Só de sexta agora. Quando de 19, 20 e 21 desse mês vai ter a Concrete Show. Concrete Show que vai estar saindo exatamente o programa do Rafael. Que é semana que vem. Isso. Aí a gente tá tendo fomentando alguns convidados também. Quem sabe não sai uns episódios aí com um vinhozinho, uma cerveja. Mas daí vocês têm que me convidar de novo. Não, a gente combina, pô. Falando nisso, você vai estar presente lá? Vou estar lá no Concrete Show, tá? Inclusive, tanto o Ibracon quanto o Compat, que eu faço parte também, Brasil, nós vamos estar presentes. O Ibracon fazendo seminários, participando da abertura do Concrete Show. Na verdade, a gente está em parceria com a Concrete Show, a Informal Markets. Legal. No sentido de ajudar eles na curadoria técnica do evento. Uhum. Então, isso é legal, a gente ter essa interação institucional. Na verdade, uma andorinha só não faz verão. Não. Então, é sempre importante Tem que se unir. a gente se unir na construção, na nossa área de engenharia civil, no sentido da gente trabalhar juntos e chegar num denominador muito maior para todo mundo. Legal, meu, legal. Até no episódio passado a gente conversou, né? Porque a gente falou das palestras que vão ter, né, na Concrete Show, parte técnica, que aí é pago, né? Mas fica o convite, a gente acha que é um conteúdo legal também. É, super legal. Faz parte. E logo depois, em outubro, a gente vai ter o Congresso Brasileiro do Concreto lá em Curitiba. Depois a gente fala um pouquinho disso daí. Eu participei do Ibracon, hein, meu? Como estudante ou como profissional? Como estudante. E aí, o que você achou? Como é que foi o feedback? Meu, eu vou te falar, foi muito bom. Eu acho que falta as faculdades, as universidades participarem um pouco mais. E aí o que eu senti na minha época, né? Eu acho que falta professores engajados dentro das faculdades para fazer esse paralelo. Porque se não é um professor, na época, foi um grupo de alunos que incentivou isso. Porque eu formei na EEP, Piracicaba, né? Faculdade de Engenharia de Piracicaba. Tradicional participante. Tradicional. Desde o começo tava lá e ela tinha uma história e ela teve um gap por motivos internos lá. E aí, nesse ano que eu participei, eu acho que foi em 14 ou 15, meu. Aí, um grupo de alunos fomentou para voltar ao negócio, né? E aí a gente foi atrás de professor e tudo mais. Você falou que é professor, dinheiro. mas eu acho que é tudo, né, na verdade. Sim. Primeiro, o estudante propriamente dito, quando você vai trabalhar com estudante, ele está na primeira carreira dele, na verdade, às vezes nem tem, vamos dizer assim,
dinheiro para poder pagar o congresso. Então a gente pensa em tudo isso daí no sentido de engajar, e o Ibracon, querendo ou não, o custo na verdade é completamente custeado. Se você for pensar na parte de inscrição, o estudante, propriamente dito, o Ibracon quer que ele venha ao congresso. Sim. Tanto que tem uma discrepância entre a inscrição de um profissional para um estudante, justamente que a gente quer fomentar a área de engenharia civil. Você comentou dos professores. Muitos professores têm vontade, só que às vezes as faculdades atrapalham, limitam, não só por uma questão financeira, mas às vezes por semana de prova, toda a questão currículo mesmo, básico propriamente dito. Na minha época a gente correu atrás de patrocínio, então a gente fez camiseta com os patrocinadores e tal, para conseguir realmente, porque eu acho que a faculdade, se eu não me engano, ela pagou para 2 ou 3 pessoas, só que a gente tinha um grupo de 15, então a gente tinha que tentar levar o maior número de pessoas possível. Mas né? É uma experiência fantástica. É muito bom, meu. E eu foi no ano que foi em Bonito. Acho que foi 14 ou 15 mesmo. Sim. E, meu, a experiência, a convivência, né? O network, né? É um negócio sensacional. Eu acho que a gente precisa disso, meu. E precisa de outros segmentos também. A gente, lá o foco principal é a parte de concreto, né? E de lá surgiu depois a de patologia, né? Que é o Compact, né? Que é o junto conosco. É isso aí. Então eu acho que os outros segmentos também tinham que começar a fomentar alguma coisa nesse sentido. Você teve um episódio, né, que falou sobre isso, né? Que foi com o pessoal da Geofix, né? Eles levam os cursos nas faculdades e tal. A gente trouxe eles e aí eles vieram, porque eles têm um curso que eles... era em busca de estagiários, né? E aí eles têm uma parceria com uma faculdade hoje. E aí trouxeram as três gerações. Então, a pessoa que ajudou a criar o curso, o responsável do curso que participou do curso para entrar na empresa e a estagiária. Puxa vida, que legal. Então, eu acho que falta realmente... Mas, eu acho que isso é o mercado e a cultura brasileira. Eu acho que é um pouco disso, sabe? Assim como a construção civil, engenharia civil está muito complicado. É isso que a gente vai entrar um pouquinho nos meandros. Acho que começou a atropelar. Começamos bem, mas tem muita coisa pra gente falar. Estamos começando de trás pra frente. Mas é legal assim, Robertinho. Por isso que tá faltando vinho e o queijo, senão ia atropelar mais aí. Ô, Rafa, mas e aí, meu? Conta pra gente, né? Eu conheço, eu sigo ele no Instagram, tal, LinkedIn. Então, assim, eu conheço sua história, sei onde você tá, tal. Mas precisa contar pra todos que não me conhecem, né? Exato, meu. Então, eu queria que você falasse um pouco quem é o Rafael, né? A sua trajetória, onde você se formou, né? O porquê engenharia civil. E aí a gente segue depois o mercado. Vou até jogar um tabu pra vocês. Mas vamos lá, vamos contar um pouquinho de história aqui. Eu tenho duas influências muito grandes já dentro de casa. Meu pai e minha mãe. Meu pai, inclusive, é um dos maiores engenheiros brasileiros na atualidade, o Dr. Júlio Timerman, né? E minha mãe, engenheira química também, Eliane Timerman. E o legal é que, imagina, 2 engenheiros dentro de casa, os 2 da Politécnica, da USP aqui de São Paulo. Você vai escolher o que da vida? Ficou sem opção? Mais ou menos. Mas aconteceu... A conversa era as exatas lá na mesa. Era legal a conversa. O bate-papo continua até hoje. Não ia vir um filósofo, não. Acho que não. Ou médico talvez, né? Mas não ia vir um psiquiatra, não ia vir um administrador. Tem que ser engenheiro, né? Mas eu vou te contar uma tortuosidade no meio do caminho que foi legal, né? Um episódio legal na minha vida. E mesmo no colégio, eu sempre seguia, na verdade eu não sei como é que está hoje, mas hoje em dia no ensino médio, antigamente na nossa época, você escolhia exatas, humanas e biológicas, né? E já fui para exatas, direto, né? Não tinha escolha. Na verdade, eu tinha muita similaridade com nossas áreas, grandes áreas de engenharia, que é matemática, física e química, basicamente. Então, essas 3 áreas já me destacava, graças a Deus, era o que eu gostava, sempre amei disso daí. E universidade e tudo mais, a parte de, de entrar na universidade foi tranquilo, né? Óbvio que não entrei nas universidades que eles queriam, né? Eu entrei na Mauá, que foi um berço absurdo, né?
muito legal conviver com todo o povo Você da Mauá. fez Mauá? Eu comecei na Mauá. Eu quase fiz Mauá, meu. Comecei na Mauá. Eu quase fiz. Entrei na Mauá em 2000. Eu fiquei de 2000 a 2003. Não é porque eu repeti de ano, não, gente. Só que na Mauá, o que acontece? Para você ver como é que eu estava falando com vocês, né, Roberto e Érico, que a engenharia, quando a gente é muito jovem, a gente entra na profissão e não sabe o que a gente quer. Sim. Ah, mas você tem teu pai civil e tua mãe é química. Ou é um ou é outro. Será? Não sei. Isso aconteceu comigo. E eu entrei na Mauá, e lá na Mauá tem uma similaridade diferente. Não sei se nas outras universidades tem, mas na Mauá a gente convivia com todas os... A gente entrava, por exemplo, na cadeira de civil, mas nos primeiros anos, primeiro e segundo ano, você convivia com todas as... engenharias juntos. Na EP é assim também, porque é o mesmo fundador da Mauá. Eu não sei se é o sei, modelo. Pode ser um modelo. Mas a que eu fiz também é assim. É? E era legal ao mesmo tempo, só que deu esse desvio para mim. Agora eu vou contar uma curiosidade minha, né? No primeiro ano, me dei super bem e tudo mais. Era uma distância muito grande, que eu sempre morei no centro de São Paulo. E para você ir e voltar da Mauá, você tinha que rezar a Deus para não chover. Porque São Caetano do Sul tem muito problema de alagamento. E também o trânsito, que era muito pesado de manhã. Então, para a gente chegar lá de manhã, ter aula de manhã, era muito complicado. Ia pela Avenida do Estado. Avenida do Estado é boa. E quando você ia na Presidente Wilson, que é paralelepípedo? Aí é pior ainda. Então tinha umas aventuras bonitas lá, né? Mas, assim, existia esse, vamos dizer assim, esse problema sempre de logística, como em qualquer universidade. Às vezes você mora perto, mas, por exemplo, quando a gente está no centro, que nem você fez Piracicaba, se você não morar em Piracicaba, não dá para fazer. Não. Você fez o quê, Roberto? Fiz na Unip, em Alphaville. Aqui Alphaville. Se você não morar aqui em Alphaville, você não faz. Eu morava bem perto. Então. Dava 10 km da minha casa até Já vou te contar o que aconteceu comigo. Isso que é legal, né? Aí, segundo ano, você já começa a ter alguma escolha, né? Indo para o terceiro ano da universidade. E eu convivendo com os amigos e gostando da área, vamos dizer assim, resolvi fazer elétrica. Nossa senhora! Eu era para ser engenheiro eletricista. E meu pai, imagina, né? O desgosto dele falou, putz, grila, o que esse cara vai fazer? Aí os primeiros anos, tudo mais, eu mesmo falei, não, fiz a escolha errada, tudo mais. Daí eu passei o segundo ano de universidade meio no limbo. Não gostando do que eu estava fazendo. Mas ainda não tinha matéria específica. Já tinha matéria específica, já tinha. E por isso mesmo eu falei, não, elétrica é lindo, maravilhoso, que eu comecei a ver LED na época, como colocar circuito e tudo mais, na prática é lindo. Agora na teoria, meu amigo, eu falei, não é para mim, não é o que eu quero. E você vê, mesmo a gente tendo um pai civil, uma mãe química, a gente pode ter outras escolhas na vida, e foi o que aconteceu comigo. Sim. Resolvi gostar, resolvi tentar estudar esse tipo de coisa e não deu certo. Aí pro terceiro ano, aí eu falei, gente, eu vou fazer o seguinte, eu tô aqui na Mauá e voltava 4 horas para ter 3 horas de aula. E uma 15 do lado da minha casa, eu podia ir a pé. Aí eu falei, não sei. Aí, nesse terceiro ano, eu resolvi transferir minha matrícula, fiz de novo vestibular no Mackenzie, passei, fiz uma série de assimilações das matérias que eu já tinha concluído na Mauá, de crédito, e daí eu toquei ficha no Mackenzie, que as duas são ótimas universidades, então eu comecei na Mauá e me formei no Mackenzie em Engenharia Civil. Legal, né? mesmo. Aí sim, Engenharia Civil, meu pai feliz da vida. Tudo. Mas não tem jeito, você acaba se adaptando aonde fica mais próximo, né? Eu acho que é qualidade de vida, Roberto. E assim, eu trabalhava e eu estudava lá aqui em Alphaville, e meu, o emprego era do lado. O prédio era do lado da Unip. Que eu estudava, mano, nem tinha possibilidade. Primeiro que você não saía de Alphaville, né? Esses horários de pico. Cara, você ficava do lado. E aí você começa a criar mais tempo, né? Porque você sai de serviço às 5. Pô, você tem até às 7 pra começar a aula. Você do lado. Chegava 3 minutos andando. Era muito perto. E no Mackenzie eu ia a pé. Então, assim, você acaba facilitando. É uma qualidade de vida. E isso eu falo para as pessoas, que a gente precisa ter qualidade de vida. Não é só trabalho, pensar em dinheiro e tudo mais. É muito importante hoje em dia a nossa saúde mental e saúde física também. Então a gente precisa se preservar e ter um bem-estar também, porque quando você está bem, você desenvolve bem. Tudo flui bem. Tudo flui bem. Porque não faz sentido você trabalhar hoje para, tipo, você dar 3, 4 horas, né,
pra poder trabalhar, sei lá, 8 horas, Quando 9 você tem 20 horas, anos, né? você faz. Agora, quando você tem 40, 50, meu amigo, você escolhe qualidade de vida sempre. Não tem. E a gente sempre procura, né? Porque o escritório, no meu caso, o escritório, o seu também, assim, né? É perto, dá 10 minutos do escritório pra minha casa, a escola das crianças é do lado do escritório, então fica tudo ali naquele triângulo, você não precisa sair dali. Sim. Então, assim, não é que eu não gostava da Mauá, longe disso, adoro, convivi com várias pessoas, inclusive amigos meus. Hoje o secretário de São Paulo, o Marcos Monteiro, é docente da Mauá, amigo meu também. Legal. O Rosenberg, o Zé Rosenberg lá também é amigo nosso, foi reitor da Mauá. Então tem várias pessoas que a gente trabalhou, André Reda. E assim, nesse meio de docentes, a gente começa a encontrar pessoas que começam a conviver e tudo mais. Então, é tranquilo conviver com esse tipo de pessoa. Então, a Mauá nada contra, pelo contrário. Só Logística. é só a questão de logística e bem-estar meu que eu preferi e falei, não, 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar, para ter 2, 3 horas de aula, não. Então, a gente começa a pensar e colocar na balança o que vale mais a pena para você. Sim. E é isso que a gente sugere para os alunos hoje em dia também. Foi o que me impactou para vir para Mauá também. Porque eu tinha passado na Mauá, tinha passado em Piracicaba, tinha passado em Campinas, na PUC também. E aí eu sou de Americana, né? Eu falei, pelo menos no começo, no primeiro ano, eu vou de van. Então eu acordava 4h30, porque eu era o primeiro que a van passava, era mais próximo ir para Piracicaba e tal. Do que eu ter que vir para cá, eu teria que mudar para São Paulo, né? Para poder estudar. Falei, não. Aí você vai no escolho de qualidade de vida mesmo. Mas né, isso naquela época a gente não pensava tanto quanto a gente pensa hoje. Ah, sim. Você só pensava na escolha. Vou para USP ou Mackenzie. Eram escolhas. Hoje em dia, o que vale mais, independente da universidade, é mais a pessoa. Sim. Então, É o que você busca. além de que você buscar, o que você vai aprender? Porque o conteúdo é praticamente O igual. mesmo. Uhum. Então, assim, o mais importante é você estar bem e você entender o que você precisa fazer com aquilo. Aí depois, obviamente, vem as cadeiras, né? Aí nas partes de especialidade que eu vou... Então, assim, minha formação foi assim. Legal, tá? meu. Foi super legal, teve umas tortuosidades, mas... perdi 1 ano e meio? Eu não sei se eu perdi, eu acho que eu ganhei. Foi investimento na qualidade de vida e no aprendizado. Porque, querendo ou não, você ficando numa faculdade que você não se dá bem com você mesmo, de repente você vai ter um desempenho baixo. E é o que estava acontecendo. Eu falava, poxa, mas por que eu estou fazendo aqui? Às vezes tem que chover, eu tenho que ir embora. Ou as pessoas ficavam lá em São Caetano quando chovia. Enfim, realmente Não compensava. foram escolhas, né? E realmente as escolhas foram assertivas. Depois de 20 anos de formação, daí a gente começa a pensar, realmente... eu fiz uma escolha certa, né? Legal. Não adoro as duas, pelo contrário, adoro todos, não tenho problema com ninguém. E os anos foram vindo, né? E meu pai, e aí? Estruturas, né? Não, porque você já fugiu do meio do caminho da universidade para ir para eletricista, elétrica e tudo mais. Agora você vem para estruturas, né? E eu falei, acho que sim, né? E o pai tem formação de estruturas desde a década de 80. Meu pai foi engenheiro civil na FEPASA, né? Servidor público da antiga FEPASA, hoje CPTM, né? E na extinção da FEPASA, no final da década de 90, 89, 90, ele resolveu abrir uma empresa de consultoria estrutural com um sócio antigo dele, os dois trabalhando na FEPASA, resolveram abrir a empresa. E eu apareci como, vamos dizer assim, meu pai falou, não, vem aqui estagiar, começar a ver projeto, começar a calcular, sei lá, vê se você gosta. E isso comecei em 2003, 2004, 2005, comecei a ir lá para o escritório, ver o cotidiano, e é isso que eu dou uma deixa para todo mundo, né, Érico e Roberto. O pessoal pensa que a primeira coisa que a gente vai fazer no escritório de engenharia como estagiário, não, vamos calcular. Tem um básico antes. Na verdade, entre a universidade e o meio, vamos dizer assim, profissional, tem um abismo. Sim. Né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é, de repente, digitar alguma coisa que o pai ou o engenheiro sênior passou para você para aprender.
fazer um desenho técnico, corrigir um desenho técnico, aprender AutoCAD ou outros softwares. Emitir uma RT. Emitir uma RT, fazer uma nota fiscal. Pô, mas isso é muito bafo. E pegar um documento, levar para um lugar, ser office boy. Pô, mas isso faz parte do aprendizado, gente. Então não é que você vai chegar estagiário, não, porque eu vou pegar um cálculo de uma ponte. Você não tem bagagem para fazer isso. Na verdade, você saindo da universidade, você não vai ter bagagem para fazer isso. Eu tive coragem de fazer um cálculo de uma ponte sozinho com 10, 15 anos de formação. Então, assim, tem uma inversão hoje que a gente começa a ver que o pessoal mais novo quer já chegar fazendo tudo. E isso que eu falo, a primeira deixa é, pô, começa devagar. Eu peço às vezes para o estagiário, encaderna aí, o pessoal de obra fala pegar um pote de graxa sólida. Já ouviu falar dessa história de estagiário? Já ouvi algumas histórias assim, mas não essa daí. Bom, engenharia civil de cálculo também, a gente pega, calcula lá o seno e cosseno com compasso. Pô, como é que faz isso? Eu falo, se vira, cara. Então, assim, são coisas. Pega uma régua de cálculo aí, aprende a calcular. Nem eu sei mexer com a régua de cálculo, mas deixa o moleque se virar. Brincadeiras à parte, tem que jambrar. Construção civil, algumas pessoas vendem na internet como muito fácil. Construção civil, engenharia civil, qualquer área de engenharia civil é difícil e tem que suar para chegar e ir aos poucos subindo degrauzinhos na grande escada do desenvolvimento nosso, no sentido de chegar onde a gente está, onde todos querem chegar. Então, assim, não é tão simples como todo mundo fala, patologia das construções, engenharia civil estrutural, veja como calcular uma escada no YouTube ou um pilar. Não é bem assim. Eu acho que tem que, aos poucos, começar a entender desenho técnico, levar muito documento, ler documento, ver como é que as pessoas mais velhas estudaram, né? E aí meu pai chamou e começou a me mostrar as coisas, né? E eu aprendendo por osmose, vamos dizer assim, com os mais velhos. Desenho técnico é assim. Mas eu acho que é a melhor forma de aprender é por osmose. Você vendo ali, lidando no dia a dia. A prática, tanto sim. que vai... Roberto, deveria ser assim. Mas é isso que a gente está tentando instruir as pessoas que estão vendo a gente no podcast hoje, que é o caminho mais fácil. É mais fácil Com você certeza. aprender assim, mesmo que você se debruce, conheça, trabalhe com uma pessoa que extremamente difícil de lidar, que não sabe, didática dela é zero. Não estou falando meu pai, hein? Pelo amor de Deus. Mas às vezes você tem uma didática muito difícil da pessoa, só que ela entende muito. Então você cola do lado dela e tenta aprender. É a melhor Mesmo forma. que seja a melhor coisa. E daí, falei, é isso mesmo. Então, assim, eu nunca tive contato com outras áreas da engenharia. Nunca toquei obra. Na verdade, toquei por hobby meu, né? Porque você sabe que engenheiro adora fazer tudo, né? Então, é importante que, construção civil, a gente tem um leque absurdo na nossa área. Sim. Mas, profissionalmente, eu me dediquei e me especializei na área de estruturas e patologia das construções também, né? E por causa do meu pai, ele começou a mostrar isso para mim e eu nunca militei em outra área. Tive oportunidades, minha mãe falou, não, se você quiser parte de troca de calor, ar-condicionado, impermeabilização também. Então, diretora técnica da Viapol, então ela foi na década de 90, na época de Caçapá, primeira. Então, assim, a gente tinha contato. Legal. Só que eu falei, estruturas, não tem o que fazer, é isso. É que a hora que você foi para as patologias também, você eu acabou gostei. puxando a química junto. Calma lá que eu vou chegar na área de patologia das construções, que foi outra formiguinha, né? Mas o interessante é que antes de ir para o escritório, antes de ir para o Mackenzie, eu fiquei naquele 1 ano e meio de limbo. Tá. E meu pai, ele falou, não, vamos ver se você gosta de construção civil. Me meteu num curso de formação de mão de obra de construção civil na Falcon Bauer. Que eu tive aula com o Roberto Bauer, entre outras pessoas, a Adriana Rivera, entre outras pessoas, que eu comecei a ter contato com construção civil, com mão de obra, eu falei, nossa, é isso, muito legal, concreto, toda a parte de hidratação do concreto. Tecnologia, tudo mais. Não sou tecnólogo, né? Mas eu acho que todo mundo tem que entender um pouco de cada área. Você tem que ser especialista na tua área, mas você precisa entender as outras coisas também, né?
Então, nesse meio tempo, além de estagiário, meu pai me levou num dia, numa semana, numa palestra lá no Instituto de Engenharia aqui de São Paulo, né? E quem que eu encontrava nesses eventos aí, nas divisões de estruturas, nas palestras, né? O Vasconcelos, o Feitosa, o Nelson Covas, enfim, um networking de pessoal que hoje a gente só lê em livro. Uhum. E eu tive contato com essas pessoas de tomar cerveja, comer uma pizza, trocar ideia, levar as pessoas para casa. Então, assim, conviver com as pessoas também é muito importante. Sim. O networking também foi muito importante e me influenciou muito na área onde é que eu estou hoje. Muito. Uhum. Me formei em 2008, 2007 para 2008. Demorei 4 anos no Mackenzie, não por causa do Mackenzie ou por causa de mim, mas porque também trouxe muita coisa, a bagagem da Mauá, que me ajudou muito no desenvolvimento da faculdade, tá? E foi legal, porque depois de me formar, e meu pai já meio... Sociedade é que nem casamento, uma hora acaba também. Às Sim. vezes dá briga. Então, houve um desentendimento com o sócio dele, e ele resolveu... Imagina, para um recém-formado, ele falou, então, estou pensando em abrir uma empresa, o que você acha? Falei, não sei, né? O que você vai falar? Um recém-formado, com um baita engenheiro já consolidado, ex-presidente da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Estrutural, militando no IBRACON já dentro, no Instituto Brasileiro do Concreto. Eu falei, vamos, né? Não sabia nada, vamos dizer assim, lidava com ele como sócio, eu fui sócio desde o início do escritório da Enjet, e continuo, é um prazer estar lá, na verdade é um filho nosso que está crescendo, graças a Deus, né? Que vai continuar crescendo. E a Enjet nasceu em 2007. 2007. Então nasceu antes de eu No vir. seu processo de formação. No meu processo de formação. Caramba, meu. Enquanto eu estava estagiário no escritório antigo do meu pai, ele um dia me levando para almoçar na nossa casa, ele falou, tô pensando em sair e abrir um escritório contigo. Falei, vamos. E por isso Enjet. O nome Enjet é Engenheiros Timerman. Enjet. Legal. Bacana. Então, assim, a gente formou Enjet, né? O nome a gente escolheu no almoço mesmo. Falei, vamos assim, né? Então a gente formou dessa forma. E de 2007 a 2025 tá bem, graças a Deus vai fazer 20 anos, né, da empresa. Tem noção de quantos projetos já executaram? Não. Eu sou que nem obstetra. A gente não sabe quantos filhos pariu, eu não sei quantos Mas filhos... por ano, você tem noção de quantos projetos vocês fazem hoje? Não sei. Não sabe. Tem ideia. Eu diria que em contratos a gente está girando em torno de 2.500 contratos hoje em dia. Ano? Não, por ano em torno de 500 contratos por ano, mas... É que os Os contratos contratos... deles são longos. né? E varia, né? Porque ele Não, faz laudo também. E dentro desse consultoria, contrato eu tudo. tenho 20, 30, 40 projetos. Então, não sei. Então, é que nem a gente tava falando da questão das obras lá, se vem aditivo, vem não sei o que, é algo que vai... Na verdade, hoje em dia, você tem um panorama um pouquinho diferente do quando a gente começou a se formar, Roberto. 2010, você tinha o projeto, entregava o projeto, não tinha mais nada. Hoje em dia, você começa a fase de projeto em estudos, viabilidade técnica, projeto básico, projeto executivo, entra BIM, chega em ATO e você só vai acabar o projeto quando a obra está entregue. E olhe lá. Porque é muito interessante a parte de trabalhar do engenheiro de estruturas hoje em dia, que precisa estar junto com a obra. Sim. A gente não pode, e não só engenheiro de estruturas, mas engenheiro de permeabilização, patologia... Ou a gente está junto, ou vai dar algum problema, algum desvio na obra. Não, então, com certeza. Então é importante você estar trabalhando junto com a frente de obra, com o time de obra, e isso faz parte hoje em dia. Então vamos dizer assim... Hoje você não consegue entregar o projeto e não ser consultor ao mesmo tempo. Não dá. Na verdade, a escolha do cliente, se ele quiser comprar meu projeto e não ser o consultor para dar uma diretriz na obra... Eu acho que eticamente está errado já, né? E ética por nós e pelo cliente. Eu acho que tem que haver uma venda casada de consultoria / projeto, e não simplesmente só o projeto. E, na verdade, até uma questão que a gente vai entrar daqui um pouquinho sobre valorização da nossa área também, né? Boa. Tá? Mas fiquei muito tempo no Instituto de Engenharia e o primeiro cargo institucional que eu recebi foi secretário da área da divisão de estruturas, né? Com o Natan Levental
e com Lúcio Lajinha, né? E fui trazido pela Sônia Freitas, né? Uma querida, né? Faz tempo que eu não falo com ela. Manda um beijo para ela se ela estiver ouvindo a gente, né? Boa. Desde 2007 fiquei lá até 2015, aprendendo. Isso paralelo com o escritório. Então Paralelo, você se sempre. dividia ali. Sempre voluntário e sem remuneração. Sempre. Boa. Que nem a gente está aqui, né? Uhum. Então, aí você vai me perguntar, mas o que você ganha com isso? Eu acho que o ganhar é transferir conhecimento. É uma função que a gente tem. Como a gente tem conhecimento, a gente precisa transferir para os outros, senão vai acabar a engenharia do nosso país. Uhum. E quando acaba a engenharia, acaba a cultura do nosso país também. Obviamente que a gente gostaria de ser melhor remunerado. Depois a gente fala disso daí também, né, Érico? Eu já acho que a engenharia no Brasil já é pouco documentada. Já acho que tem poucos livros, eu já acho que tem pouco incentivo disso, né? A propagação do conhecimento. Claro. E eu acho que o digital veio para ajudar a gente justamente nisso. A gente espera que sim. Porque, às vezes, essa limitação que a gente tem dos profissionais, né, de colocar no papel, a gente documentar e levar esse conhecimento para mais longe. Explicar, exato. Porque eu acho que o Robertinho acho que sente a mesma coisa, né? As pessoas desenvolvem algum sistema ou desenvolvem alguma coisa e quer ficar fechado naquela bolha que acha que se alguém roubar aquilo lá, a informação... fala assim, não, meu, você tá fazendo, beleza, você vai evoluir, você vai criar outras coisas. E vai melhorando. Dá esse conhecimento pro mercado, né? Bom, e na verdade... Eu fui aprendendo muito da área de estruturas dentro dessa convivência com os outros profissionais. Pô, professor Vasconcelos, que todo mundo vê no livro, eu convivi como... E querendo ou não, a gente ficou com ele até o final da vida dele e meu pai tratando ele como meu pai. Meu pai perdeu o pai dele, biológico, vamos dizer assim, com 16 anos da vida muito dele. Cedo. Então, assim, ele conviveu, vamos dizer assim, ser um pai na vida dele e a mãe dele, minha avó, sendo o pai e a mãe da vida dele. Uhum. E ele adotou o professor Vasconcelos como pai dele, estudando juntos, levava o Vasco para o escritório. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Conviver com uma pessoa dessa foi, assim... grande aprendizagem. E ele abriu muitas portas para nós. Na verdade, a gente convivendo com ele, a gente começou a conviver dentro da ABS, do Ibracon, com outras pessoas também. Bruno Contarini... assim, uma infinidade de profissionais, o professor Laranjeiras lá em Salvador, Vitório lá em Recife, assim, é uma infinidade de pessoas e isso, as portas só se abrem não porque você é um engenheiro do escritório, mas sim por causa do mundo institucional. Uhum. Isso te traz o benefício do mundo institucional, você se doar e as pessoas terem o reconhecimento e conversarem com você. Perfeito. Então eu comecei a ter isso dentro do Instituto de Engenharia, né? E por questões internas lá eu resolvi abandonar um pouquinho e comecei a militar em outros meios, né? Aí veio assim de cima para baixo, né? Em 2018, 19, vamos dizer assim, para ser mais sincero, o professor Paulo Helene, que eu convivi muito também, trabalhamos muito, conversamos muito, me veio com cargo, né? Falou, olha, eu vou assumir a diretoria e a presidência do Ibracon. Na verdade, antes do Ibracon veio a ABS, eu fiquei um pouquinho tempo na diretoria da ABS, convivendo com os profissionais, entendendo como é que é a empresa, né? Como é que é a instituição, de 2017 até 2018. E em 2019 me veio o convite, o grande convite do professor Paulo Helene, falou, olha, eu vou assumir a presidência do Ibracon e o Ibracon vai completar o centenário dele em 2022, desculpa. De 72 a 22. Você quer ser o diretor de eventos? E é um dos maiores diretorias do Ibracon, que é quem vai fazer o negócio. Cria o Congresso Brasileiro do Concreto. Eu falei, vamos, né? De novo, o estagiário. Vamos. Assim, uma coisa na vida, quando surge a oportunidade, você tem que aproveitar. Sim, você não pode deixar, não pode descartar, meus caros. A oportunidade não bate duas vezes na porta, não? Então eu comecei em 2020 e o maior desafio foi a pandemia. Como é que criar um congresso virtual, transformar um congresso físico tradicional para um congresso virtual? Foi uma loucura. E governo fala, não, vai fechar, vai abrir, vai fechar. Em 2020,
a gente tinha intenção de fazer o Congresso Brasileiro do Concreto em Florianópolis. Não conseguimos. Então a gente teve que transformar o congresso completamente para virtual. Ah, mas isso é fácil, internet. Fácil hoje. Em 2020, no meio da pandemia, que ninguém podia fazer nada. Não, meu. Foi um negócio surreal. A pandemia, o que ela trouxe de benefício... Acelerou muita coisa. Muito. Ah, é. Nessa A questão parte de evento digital, né? online, não sei o quê. Muito, meu. Muito. Então, naquela época, a gente teve que se virar nos 30, inventar muita coisa, fazer muita coisa. E o escritório, meu pai me xingou. Falou, meu Deus do céu. 6 meses antes da pandemia, eu me lembro, fazendo um paralelo. E olha, toda essa vida institucional, paralelo ao escritório, tocando as vidas. E fazendo os grandes projetos, graças a Deus. Uhum. 6 meses antes da pandemia, e a gente sempre trabalhou com servidor físico no escritório. Tá. E eu falei, pai, o servidor físico, como eu viajava muito com ele, fico na frente de obra, eu adoro estar na frente de obra e vendo as obras, o que acontece. Uhum. Aí eu vou entrar num outro mérito meu que eu não sei se é falha, mas eu gosto de sentir a ponte. Uhum. Então, o pessoal já foi lá, tirou foto. Eu falo, tá bom, mas eu quero ir ver. Mas por que você quer ir ver? Eu falo, desculpa, eu sou uma pessoa que quero ver o que está acontecendo. É diferente. A obra, o cheiro do concreto fresco e tudo mais. Eu só consigo entender uma coisa quando eu vejo. Mas tem um relatório... Tá bom, ok, mas quando tem um problema sério, eu quero ir ver, eu quero estar lá. Ah, mas por que você quer estar lá? Eu não sei. É um sentimento meu, eu quero estar lá. É minha formação. Meu pai sempre me falou, coloca a cara no concreto, cheira o concreto. Aí você vai ver se vai ter ou não alguma coisa. Eu aprendi assim, eu sou assim, pô. Eu não tenho o que fazer. Por isso que eu fico viajando para todo lugar, porque eu fico vendo ponte em todo lugar. Legal. Semana passada eu estava em Manaus, que eu até te falei. Eu falei, não vai dar porque eu vou estar lá. Não é por quê? Eu falo, porque foi emergência, eu tenho que ir para lá, pô. Então eu fui para lá, tudo mais. E fazendo esse paralelo, até uma questão do escritório, 6 meses antes, eu falei pro meu pai, olha pai, a gente viaja muito. Quando a gente tenta acessar o escritório, o servidor, é tudo via VPN. E o VPN às vezes cai nos Estados Unidos, na Europa, e a gente não consegue acessar. Vamos trocar tudo uma nuvem? Ele tremeu, falou, meus projetos vão para a nuvem agora, 6 meses antes da pandemia. Vão tudo para nuvem, no Google, seguro. Você coloca um backup ali, né? Mas vai para nuvem. Vai para nuvem. Coçou a cabeça 3 vezes. Olha, vai, mas eu tô com medo, viu? Eu tô com medo. Aí eu comecei a transformar 6 meses do escritório, pré-pandemia, em um escritório completamente digital. Hoje o escritório já era digital naquela época, mas laptops, tudo... E eu fui entre aspas, eu fui um visionário, porque chegou na época da pandemia, os preços subiram absurdamente, porque todo mundo precisava. Tudo subiu, né? Tudo precisava, todo mundo subiu. E o escritório, a Injet não sofreu absolutamente nada. Obviamente que as pessoas sofreram, mas o escritório ele tinha um modus operandi tranquilo. Tá. Porque daí cada um ficou na sua casa trabalhando direto na nuvem. A gente nuvem. conseguiu operar o escritório da Injet durante a pandemia de forma, entre aspas, tranquila. Né? Houveram os fechamentos e tudo mais, mas todas as pessoas seguras dentro de casa, cuidando das famílias. Imagina, trabalhar em engenharia civil com 2 filhos nas costas não foi fácil, não. Não é. Desafio pior que tocar uma ponte. Né? Mas foi super tranquilo. Na verdade, a pandemia trouxe um aprendizado muito grande para nós, porque a gente vivia num mundo muito profissional e menos, vamos dizer assim, pessoal, vamos dizer assim. A gente não tinha tanta convivência com as pessoas. Eu acho que a pandemia ela mais aproximou as pessoas do que distanciou. Foi muito legal esse período. Obviamente que não estou falando da parte do que aconteceu. Da parte ruim. A parte morte, ruim, não sei tragédia, o quê, tudo mais. isso daí foi horrível. Sim, mas do aprendizado Mas em do si. aprendizado, das pessoas se aproximarem, isso foi fantástico e acelerou muitos processos que estavam travados. Sim. Pô, se antigamente, antes da pandemia, você tinha que ir no cartório, registrar, tudo mais. Hoje em dia é tudo digital, tudo digital. Então tudo é aprendizado. E o BIM, a revolução do BIM também maximizou nessa época da pandemia. Então houve esse salto de qualidade
tecnológica também nos projetos. Meu, eu tava vendo um podcast sobre inteligência artificial, né? E aí eles falam isso, porque eles já começam a falar de história da inteligência artificial, da evolução. Só que a hora que eles puxam é tipo 2021. Porque foi justamente isso, entendeu? Foi a hora que deu o boom do negócio. Foi muito por conta disso. Então teve um ganho evolutivo muito... Com a IA agora, né? Tá tudo muito mais rápido, então nem se fala. O IA, assim como estrutura, software, depois a gente vai falar disso daí, eu acho que é tudo auxiliar, tudo ferramenta de trabalho e não substituir um engenheiro. Sim. A gente viu algumas pessoas falando em diminuir, né? Você consegue enxugar talvez com a IA, né? Alguns tipos de situação. Começa a ficar mais prático nem pode, Roberto. Isso. Mas eu tava até vendo... Depois eu passo pra você, meu. Foi um episódio do podcast do Flow, que foi um programador lá, muito bem conceituado aqui no Brasil, e ele fala disso, meu. Puta episódio. Depois eu encaminho pra você também, pra vocês verem, que ele fala justamente disso. Ele fala assim, vai ser uma ferramenta. Não, e ele ser. falou que já teve essa bolha lá atrás, sabe? Nos Estados Unidos, que não era, midiaticamente, não era tão aparente que nem é hoje. Mas, é fantástico. Eu passo depois pra vocês darem uma olhada. Bom, e aí no Ibracon, a gente fazendo os congressos virtuais, chegou em 2022, abriu de novo tudo. E 2022 foi o ano do jubileu de ouro do Ibracon, 50 anos. Aí o professor Paulo Irineu, já que você passou desses obstáculos aí, vamos continuar com você. Não, brincadeira à parte, a gente teve uma reunião muito importante, foi a reeleição dele, e a gente teve um desafio absurdo. Né? Imagina, voltar ao congresso físico e ao mesmo tempo comemorar o jubileu de ouro do Instituto Brasileiro do Concreto, que é uma das maiores instituições brasileiras na área de tecnologia de construção. Pô, um cara com, na época, 38, 37 anos, assumir isso daí a bronca não é fácil, não. Uhum. Mas, desafios à parte, é aquilo que eu falei, o Roberto, é pegar a oportunidade. Se você tem a oportunidade, mesmo que você tenha medo, vai. Se você errar ou acertar, você vai aprender. A gente tentar se dar o seu melhor aí, né? Sempre. Pô, pensando em tudo concreto, falando do concreto, Érico, até agora vou fazer uma pergunta que nós fez para várias pessoas. O futuro, você acha que o concreto continua forte ainda? Claro. Na verdade, a sustentabilidade, a solução é o concreto. É o concreto. Você acha que, por exemplo, as construções convencionais, né? Eu sei que você fala de grande porte, na estrutura, que não tem como mudar quando você fala, mas pensando lado residencial, você acha que vai vir uma substituição Já aí? começamos. Inclusive no Rubik, que é vamos dizer assim, uma startup barra... na verdade é uma frente de obra que a BCP, o Ibracon está junto lá. Eles conseguiram fazer uma casa com impressora 3D em 1 dia, 2 dias. Então o futuro está aí. É usar... Com a impressora. Com a impressora. Né? Já falaram disso, né? Aqui, né? Já porque assim, você ainda tem o cimento, você tem a extração e tudo mais, mas todo o ganho de processo que você tem compensa ainda ter o cimento, entendeu? Ter a extração do negócio. Aí eu faço uma pergunta contrária para você. A gente pensa no concreto como material sujo, poluente. Legal. E vamos fazer um paradigma, um paralelo entre as obras. Quando a gente tem obras de grande porte, o desperdício de material é pequeno, mesmo porque é custo. Sim. Só que 80% da porcentagem entre 80% e 90% das obras brasileiras é tudo autoconstrução. Então, se a pessoa não tem técnica empregada, como é que ela vai saber se ela está indo sustentabilidade ou não? Se ela precisa usar um CP3 com 1:2 de cimento? Precisa de tudo isso daí? Então, aí que está o desperdício. Tem coisas no Brasil ainda que a gente precisa evoluir, dar um salto muito grande. Se você for comparar nos Estados Unidos, você não toca a obra sem um profissional habilitado. Como é que no Brasil isso ainda no século XXI, 2025, indo para o COP30, que a gente precisa ter uma mudança muito grande em sustentabilidade, como é que a gente ainda no Brasil... mas o engenheiro civil é muito caro. Será que é muito caro?
Eu não sei, não. Eu tenho alguns estudos que ele fica muito barato quando dá BO na obra. Então, mas é isso. tudo, né? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente precisa instituir no Brasil que todas as obras de construção civil, um engenheiro, um arquiteto, um técnico, precisa estar lá, um cara habilitado. Obviamente que não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, a mão de obra da nossa construção civil, mas precisa instruir. Essa questão de sustentabilidade entra muito na questão técnica da formação. O desperdício de material, os processos, as pré-fabricações veio para ficar justamente para a gente ajudar nessa questão. A gente sempre fala, né, o Érico, muito dessa questão da do pré-fabricado, que a gente acha que é o que vai... Porque a mão de obra está realmente escassa, né? Acho que em todo o mercado, né? Então, acho que a gente sempre imagina que o pré-fabricado vem assim, como um grande negócio. É um industrial. É um industrial. A gente fala do material concreto e ele, querendo ou não, ele é uma junção de 3 ou 4 elementos. E você fala no aço, você pensa, o aço sai da indústria, o concreto ele faz na obra. E mesmo porque a gente usa coeficiente justamente pelo controle de qualidade que a gente tem na indústria do aço e o controle de qualidade que a gente não tem no concreto. A gente consegue ter um controle de qualidade muito melhor pré-industrial no concreto e baixando os coeficientes, melhorando, enxugando as gorduras técnicas e de segurança que a gente tem dentro da obra, justamente pela pré-fabricação. Quando a gente fala, no pré-fabricado, você vai ter a margem de perca lá embaixo. Além do controle de qualidade do concreto. Sim. E aí talvez você consiga reduzir algumas coisas. Claro. Porque o controle é maior. Claro. Então uma hora, vamos dizer que vão equiparar, vai estar quase a mesma coisa ali entre a tendência. Convencional. A tendência. Aí você me pergunta do concreto. Nós temos a pré-fabricação, que é um processo. Nós temos materiais hoje de concretos atingindo 200, 300 megapascal. Poxa, se a gente fosse falar em 2000, o professor Polenene produziu 70 megapascal e foi um recorde. 70 megapascal. Os 70 megapascal a gente produz no canteiro hoje em dia. Então, assim, o material concreto ele vem evoluindo, assim, quanticamente falando, exponencialmente falando, de 2000 para cá. Essa área de tecnologia dos materiais é absurda e ela evolui dia após dia. Pelo aprendizado, pela nanotecnologia que a gente tem. Tem coisas assim, artifícios que a gente tem, ferramentas que a gente tem, Roberto, que é absurdo hoje em dia. Entre outras coisas. Aí entra depois na área de patologia das construções, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Eu vi até uma reportagem que, se eu não me engano, no Japão, já está uma usina, ela já é sustentável. Então ela é conta zero já, né? Pela extração de cimento versus ao que ela consegue otimizar, entendeu? Então eles falam que é o cimento extraindo CO2 já do Na verdade, a ideia nossa é usar o material concreto para introduzir CO2 dentro do concreto. Entendeu? Na verdade, o concreto é uma esponja de CO2. Essa é a tendência futura. Olha. É que daí você começa a mexer com outros fatores, né? Em paralelo. Então, que nem o aço, ele começa a entrar num fator que você precisa começar a mexer em alguns componentes. E querendo ou não, o CO2 é benéfico pro concreto, ele é ruim pro aço. Exato. Bom, continuando nessa linha, quais, né? Vamos perguntar da expectativa pra ele. Manda. É que assim, a gente tem algumas perguntinhas. Não, mas vamos lá, não tem problema. O bate-papo tá bom, só falta o vinho, falei pra vocês. Ô, Rafa, qual que é a sua expectativa, então, pro mercado? Já que você tem... você acha que a longo prazo o concreto ainda continua fazendo parte do negócio? Claro. Então, a sua expectativa para o mercado é ir pro lado da parte de pré-fabricação e sempre focando nisso, para qualquer tipo de estrutura. Sim, para qualquer tipo de estrutura. Na verdade, o pré-fabricado ou a industrialização da construção civil é uma vertente que a gente tem que seguir no sentido de buscar desperdício, evitar desperdício. E, na verdade, não só a pré-fabricação, mas usar materiais mais sustentáveis cada vez mais, com menos pegada de carbono. Ou seja, industrializado ao extremo, combinado com materiais que a gente possa introduzir adições no concreto no sentido de diminuir esse tipo de situação. Isso falando de concreto. Na área de estruturas, você tem que usar também algumas, vamos dizer assim, artefatos artifícios dentro do projeto propriamente dito, de usar materiais muito mais resistentes, muito mais fortes, no sentido de enxugar
a estrutura. Na verdade, diminuir as peças de concreto. Hoje em dia, a gente trabalha com vigas em construção civil de pontes de 2 metros. A gente quer chegar a 1 metro. Quanto menos material a gente usar no projeto estrutural, mais barato e mais econômico e mais sustentável vai ser. Aquelas lajes elásticas lá vieram justamente para isso? Não, a laje elástica ela veio para substituir a junta. Ah, entendi. Entendi. Então você vai jogando elas cada vez mais para frente. Na verdade, a laje elástica em pontes, ela veio para substituir a junta. A gente calcula a laje elástica para absorver os esforços das juntas de dilatação. Perfeito. Só que nunca pode existir uma estrutura sem junta de dilatação, porque senão ela vai romper, ela vai... não tem para onde se mexer. Ela, de alguma forma, ela vai criar a junta dela. Tá. Então, assim, o que a gente vai fazer é usar novos artifícios, até você falando da laje elástica, muito boa colocação, Érico. A laje elástica ela veio para eliminar um problema que não deixa de ser um buraquinho na obra. Que, ao mesmo tempo, é crônico em manutenção de pontes e viadutos. Pô, você vai falar para uma concessionária, para um DENIT, para um DR da vida, qual que é o teu problema principal? Junta. 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 O número 1 é junta. Mas não por causa do material, e sim porque é um ponto de concentração de tensão tão grande, que se você não fizer direitinho o material bom e ter mão de obra e tempo para fazer bem, não vai dar certo. Você às vezes tem janelas em rodovias que eu consigo fazer essa junta em 1 hora. É isso aí. Em 1 hora você não consegue fazer nada, cara. Direito não. Então assim, faz um paliativo lá, a junta vai durar 6 meses e troca de novo. Aí entra a sustentabilidade. Pô, é melhor você fazer uma vez e durar 5 anos ou fazer uma vez, vamos dizer assim, com o tempo que você tem disponível, mal feito, entre aspas, não mal feito, entre aspas, de novo, colocando, pelo amor de Deus, os aspas aí, mas pelo tempo que a gente tem, fazer o que é possível. Mas, Rafa, tem uma impressão que, eu não sei se o DER também vem como, seria todas as obras são licitadas, né? Sim. Eu acredito. Eu tenho pra mim que essas licitações, tudo parece que é pra durar menos, né? Isso eu falo da parte civil que eu tô mais envolvido. Eu sinto que não tem aquele, vamos fazer o melhor. Não. É sempre aquele encaixe de tempo, prazo e valor. Vamos reduzir o valor. Eu tenho muito isso, porque, por exemplo, eu não vejo hoje, já vi algumas trabalhando em impermeabilização, valores que eles pagam por aquilo. Eu não vejo a conta fechar nunca. Depende. Tá? Primeiro você tem que contratar um projeto bom. Isso é básico. Talvez aí esteja a falha, então. Na verdade, você tem 3... Todo mundo fala de vida útil, né, que é o que a gente está conversando aqui. Você tem... Dentro da vida útil, mesmo na vida útil de projeto, você tem 3 grandes prismas. Primeiro é o projeto. Bem pago, bem remunerado, com tempo para maturar o projeto. O pessoal pergunta para nós, né, Érico, lá no escritório. Quanto tempo você demora para fazer um projeto de uma ponte XPTO? Uma ponte nova demora tempo. Eu milito, e nosso escritório milita numa área muito específica que é alargamento, reforço de pontes existentes. Eu lido com dinossauros lá no escritório, engenharia de pontes, a engenharia de pontes, ainda mais de retrofit de pontes, revisão de pontes, reforço, se lida com arqueologia todo dia, porque precisa... É como você falou, não temos... relembrar o que é não aquilo. Não temos dados nenhum. Então você precisa estudar de cabo a rabo, material, armadura, o que ela é, tipologia estrutural, para depois chegar no ponto dela. Então, um projeto bem pago, com um consultor que sabe o que está fazendo, primeiro ponto, que tem muita gente que se vende como consultor ou projetista que fica patinando. Né? E ficar patinando, entregar um projeto, envelopar toda a viga, isso não é sustentável. Exato. Você precisa usar aquilo que é necessário, não aquilo que você acha que é necessário. Aquilo que a engenharia determina e fala, olha, é isso. Provar por A mais B, usar a engenharia para falar, olha, é aquilo que a gente precisa. E não, vou envelopar a viga inteira porque eu tô com medo. Engenharia você não pode ter medo também. É um aprendizado que meu pai falou. Você tem medo, esquece, não vai projetar. Tenha certeza do que você está fazendo. Tenha certeza do que você está falando. Então, primeira coisa, projeto. Aí vão passar para a área de licitação de execução. Você precisa ter um executor bom, material bom na obra. Então você precisa entrar os 2 grandes prismas. E o terceiro é manutenção. Crucial, né? É crucial. Se não entrar esses 3 prismas juntos, com qualidade, profissionais e materiais bons,
esquece. Uma ponte que eu tô pensando para durar 100 anos, ela não vai durar 20, 30, é aquilo que você falou. E tem uma falha, né, de manutenção. A gente viu acontecer alguns problemas aí em rodovias, que agora veio assim, né, acho que próprio por causa da internet, acho que sempre teve problemas, mas agora o negócio tá mais escancarado. Eu acho que uma das que falaram mais aí foi a da Marginal, né? Foi um problema na Começou junta, na né? Marginal, 2019. Foi uma coisa que, assim, né? Porque foi, acidente. é que foi impactante, né? Foi. Mas teve antes a Falou. do... Não foi no Sul que teve uma que rompeu também, que tava em processo de execução. Vai. É que eu lembro, assim, claramente a da Marginal, porque saiu no noticiário, né? Virou aquele... E tá aqui pro você. Não, imagina você vir para Barueri, Alphaville naquela época. Era um É. absurdo. É. Aquilo lá... Vocês participaram só? A gente participou como consultor. Quem foi trabalhar lá, professor Fernando Stuck, da EGT, grande amigo nosso. Você vê que tem várias pessoas que a gente trabalha, né? O escritório dele da EGT, Marcelo Weinberg, o professor Calil, todos eles que atuaram naquela ponte. E eu conversando com ele, e a gente começa a entender o que aconteceu, né? Não o que aconteceu propriamente dito, teve um acidente, mas para você ver as dificuldades que ele teve lá no processo. 2019 foi que aconteceu aquele incidente, a gente chama de acidente quando tem umas fatalidades, e incidente quando não tem, graças a Deus, pessoas machucaram, mas graças a Deus, porque aquela ponte, aquele viaduto, imagina, poderia ter milhões de pessoas em cima dele e poderia ter ocorrido uma coisa mais trágica. Uhum. Por sorte do destino, era de madrugada, tudo mais, você teve um deletério, um gradiente de temperatura absurdo naquele dia, né? Mais ou menos no dia seguinte 28, no dia seguinte 10, então, assim, absurdo o gradiente. Foi um dos fatores, entre outros fatores, né? Manutenção, pode dizer que foi? Falta também? Sim, tá? Assim como falta de inspeção. Ele entra como um agravante. Ele entra como um agravante também. Mas tudo isso, em engenharia, você não tem um fator. Uhum. Tem vários. Assim como queda de avião, o pessoal fala de vários fatores, a engenharia aeronáutica não deixa de ser a mesma coisa que a engenharia civil nossa de pontes. Então são vários fatores que culminam com uma queda de uma ponte que nem aquela. E na verdade ela deu sorte, não é que ela caiu, ela desceu, né? Se deu um pouquinho. porque houve um rompimento de um elemento abaixo do tabuleiro que entrou dentro do pilar. E o interessante é o seguinte, São Paulo, a prefeitura de São Paulo, vocês têm ideia de quantas pontes tem dentro da prefeitura? Nossa. Eu Milhares, acho que não eu tenho ouvi nem falar- ideia. Uma cidade de São Paulo. Chutaria? Eu tenho um número. Chuta um número, Eric. Vamos ver se tá bom. Vixe. Eu chuto 10 mil pontos? Não, menos. 10 Menos? mil. Eu acho que deve ter em torno de 3.500, 3.500, Nós 4 mil temos- pontos. lá, a prefeitura de São Paulo tem em torno de mais ou menos 1.200 aproximadamente. Chutamos mal Nossa, demais, mal. hein? 1.200 pontes para você, pelo município, fazer manutenção delas. Tá. Inspeção, manutenção, reforço, no que for necessário. Então imagina o seguinte, uma prefeitura que já estava com, sei lá, 30 anos de passivo, 30 anos de passivo, 40 anos sem fazer inspeção das pontes. Uhum. Então você não sabe onde é que elas estão, a quantidade e como é que elas estão. E essa queda do T5, que a gente chama, viaduto T5 da Marginal, foi assim como a pandemia, foi um alerta barra disparo para a prefeitura, falou, a gente precisa fazer alguma coisa. E a partir desse momento, o secretário de obras, que já estava evoluindo com o processo de contratação das inspeções e manutenções das pontes, começou a acelerar o processo, porque a gente tem um mecanismo de TCM, TCUs, né, Tribunal de Contas, que estavam barrando as contratações, fazendo perguntas de um questionamento para soltar as licitações. Uhum. Então isso foi um alerta para a prefeitura e para todos os entes juntos, falou, a gente precisa tomar uma decisão. Então, isso é muito moroso, né? Em prefeitura. Demais, né? demais. Era uma coisa que já era para ter sido feita há quanto tempo? Qual que é o período de manutenção, vamos se dizer, hoje, ideal? Não. Mas você não tá entendendo. Naquela época, eles Então, nem se pensavam Não, nisso. mas é o que ele tá falando. Nós tá Aí falando, que tá. nós tá falando, ele já tá falando de 40 anos Aí que não que- foi feito. Não, é então. muito moroso. Aí que tá. Mas é a cultura. A norma brasileira de inspeção de pontes determina que a cada 5 anos a gente faça uma inspeção detalhada, um check-up completo de uma ponte. Sabe desde quando que tem essa norma? Desde 1986. Já era para ter. Verdade, meu.
Ela passou por revisão agora, então. Ela passou por uma grande revisão agora em 2013. Dr. Júlio, que foi o coordenador da norma. Que, na verdade, só aumentou o escopo, explicou mais a situação. Então, cada ano, o Brasil inteiro... E a gente está falando da Prefeitura de São Paulo, que, querendo ou não, está fazendo o seu trabalho, está fazendo sua lição de casa. Pô, você tem todas as pontes inspecionadas, todas as pontes mapeadas. Vale a pena, inclusive, gravar, vou ver se eu consigo trazer o secretário aqui. Legal. Eu fui lá na Prefeitura de São Paulo, no Smart Sampa, eles têm um mapeamento de todas as pontes real time. Pô, em poucos locais do mundo você tem isso em prefeituras. Aí vamos lá. Você é de Americana. Americana tem ponte? Tem. Tem Como inspeção? Como é que elas estão? Eu fiquei sabendo que eles contrataram para uma, agora as outras eu não sei. Né? Robertinho, de onde você é, meu filho? Barueri. Barueri tem sua ponte? Cara, teve um probleminha na ponte aqui agora que eles recuperaram meio rápido aí. Então. E ponte nova, tá? Ponte nova. Mas precisa ter a sua inspeção ao longo do tempo. Aí, voltando no aspecto de sustentabilidade. Você fazer uma obra emergencial do jeito que foi feito o T5, que era necessário, é muito pior para a sustentabilidade do que você fazer em prevenção. É básico. Não, e o custo é outro também. Não vamos entrar em custo. Vamos falar, né, que o custo é outro. Não vamos entrar em custo, porque o parte preventivo política. nós está falando de... Não, assim, todo o mercado, né? Lei de Sitter, básica. 5. Então, lei de Sitter... E eu vou para a lei de Timerman. Porque você fala na lei de Sitter que é projeto, contratação, prevenção, correção e aí eu vou para extrapolar. E emergencial? Quanto que custa a lei de Timerman? É 625 vezes. Não, fora o transtorno que causa para a população, entendeu? Tá dentro dessa Tá dentro do emergencial. transtorno também? Tá dentro dessa Você emergencial. tem um indireto muito grande. Que nem, ó, só o que eles tiveram que fazer de estrutura para aliviar aquele fluxo. Para subir o viaduto. Deus me livre. Meu, foi um negócio assim... Fora da casinha. Então, assim, fora da casinha. Então, assim, são coisas que você começa a pensar e o pessoal fala, engenharia tem limite. Depois dos projetos que eu trabalhei, eu falo para todo mundo, engenharia não tem limite. A questão é custo e técnica. Sempre, custo e técnica. Mas é impossível de fazer. Não fala isso em engenharia, que a gente consegue fazer. Usando a técnica e usando, obviamente, um bom senso de custo, você consegue fazer tudo. O bom senso tá difícil, né? Bom. Rafa, você contando toda essa história pra gente, a gente tem uma pergunta que a gente faz aqui, que a gente gosta de saber. E normalmente é pra algo que hoje virou um negócio legal, engraçado. Mas um perrengue que você passou nessa história toda aí. Perrengue? Um perrengue. Um desafio ou um perrengue? Perrengue mesmo. Hoje ficou engraçado, o desafio mas... pode acontecer como perrengue também. Olha, perrengue, você falou, cara... E que depois você dá aquela risada Você agora. fala, não acredito que... Agora deu certo, mas olha, podia ter dado tudo errado. Viu? Duas coisas que aconteceram que foi muito engraçado comigo. Na verdade, 3, né? Uma primeira obra, um dos primeiros projetos que eu fiz foi uma piscina. Estaqueada, tudo mais. Enterrada, né? Estaqueada, né? E outro episódio nessa mesma obra aqui. Pô, primeiro projeto, tudo mais, eu fazendo, pai, bonitinho. Ele tá bom, vai, toca. Aí eu loquei a estaca errada. E o cara me ligou e falou, doutor, a estaca tá errada. Eu falo, nem eu sei o que fazer, eu vou ligar pro pai agora. E aí você dá risada hoje e fala, é só calcular a excentricidade e tudo mais. E erro de desenho técnico de CAD. Mas, pô, naquela época pouca experiência e tudo mais, né? E nessa mesma obra, o cara me ligou e a gente aprendia na faculdade, naquela época, tudo milímetros as barras, né? Doutor, tem um ferro aqui de meia. Meia? Que meia? Não, ferro de meia aqui. E de 1 aqui também. Eu falo, o que é? 1 centímetro? O que é isso? E os caras naquela época falavam polegada, né? E, pô, pra gente entender polegada e milímetro é uma coisa muito engraçada, né? E você fala, poxa... E uma coisa que é um desafio que eu falo, depois dessa, não tem mais desafio na minha vida, que foi a Ponte Pênsil de São Vicente, que foi um case que eu vi o projeto nascer e eu supervisionava a obra, né?
eu vendo aquele negócio, e no mundo não tinha... aliás, eu preciso escrever um livro daquilo lá, eu já tô devendo para muita gente, né? Olha lá, hein? Porque a gente falou que tem que fazer os livros. Porque a gente tem história para contar e se a gente morrer não vai ter história mais, Exato, então precisa deixar dedicado, né? E o engraçado, naquele dia, para inaugurar a ponte, a gente foi acionado pelo IPT para fazer uma prova de carga. Tá. E tinha lá um sinal, né, limitando a ponte a 24 toneladas. Estava lá escrito, ponte limitada a 24 toneladas. E eu, junto com a consultoria nossa que a gente tinha, tudo, os engenheiros, o corpo de engenheiros, eu na gestão, né, a gente vai fazer a prova de carga para 300 toneladas. Aí cheguei lá no dia, né, com os caminhões de bombeiros. Aí cheguei lá, o engenheiro civil, o único cara do projeto era eu. E daí todo mundo perguntou, quem que é o engenheiro responsável? Todo mundo me imputando assim, ó. Aí o bombeiro, então, o senhor vem aqui e me entrega o seu CREA. Eu falo, o que tá acontecendo? Não, se cair, o senhor é responsável. Mentira! Intimou assim, na lata? Na lata. O corpo de bombeiro. Corpo de bombeiro. E a polícia também falou, se cair, o senhor é responsável. Daqui o CREA, eu já vou ficar com o CREA até o final do teste. Falei, tá bom, ok. Aí... Deu um frio na barriga. Lógico que dá. Se eu contar que não dá, meu amigo, meu amigo, experiência à parte. Se o Neymar entrar em campo numa Copa do Mundo, todo dia vai dar um frio na barriga dele, certeza, cara. É isso, Não tem esse negócio, eu sou frio o suficiente pra me dar frio. O cacete, desculpa, cara. Você vai me desculpar. Não tem esse negócio, não tem esse negócio. Você pode ter a maior experiência do mundo. Você vê um filho teu nascer... Pô. E é algo assim, né? Tô falando de uma superestrutura, né? Não, e uma ponte centenária, com o governo do estado... Todo mundo olhando. Todo mundo olhando, a Baixada Santista inteira vendo os caminhões passando. E daí, eu falei, já que vai cair, vou ser eu primeiro entrar na frente do caminhão. Fui lá, eu entrando e a Globo filmando, o SBT filmando. Quem que é esse louco? Aí eu liguei pro pai. E aí, o que você acha? Ele fala, o problema é teu, cara, eu não quero saber. Já passei dessa fase. Já passei, sei que é o responsável, se vira. E hoje eu dou risada. Foi um dos maiores aprendizados, perrengues. É muito engraçado o que a gente vive. E são coisas assim do outro mundo. E isso é tudo experiência. É perrengue, errei, acertei. Todo mundo erra, todo mundo acerta, meu caro. Mas o importante é a gente levar um aprendizado, uma lição de vida. Isso daí, hoje em dia, estaria tomando cerveja e rindo disso daí tudo. E você fala, pô, é aquilo que você falou, deu frio na barriga? Dá todo dia. Todo dia. Só que você precisa ter competência técnica e frio. E ser frio, na verdade, não ser calculista como todo mundo, a gente fala que é frio. Mas, ao mesmo tempo, você ter a técnica suficiente para você tomar conhecimento. Tanto é verdade que todos os incidentes que acontecem, caminhão bateu em rodovia, são 3 engenheiros só no nosso escritório que conseguem assumir, os 3 sócios. Por quê? Não porque é a responsabilidade, mas é a experiência. Tu não vai botar um estagiário, bater um caminhão aqui na Castelo Branco, Deus que me livre, bato na mesa assim, mas bate um caminhão na Castelo Branco e derruba um viaduto. Você vai botar um estagiário? Não dá, né? Mesmo porque você tem que tomar uma decisão na hora lá. Responsabilidade. Você, além de ter uma responsabilidade, você precisa ter técnica para tomar uma decisão na hora. Que é na hora. Engenharia, você vai embargar, não vai, né? Porque é o engenharia se faz assim. Você tem que tomar uma decisão com consciência e técnica. Sempre. Com certeza. Sempre. Legal, meu. Tá? Legal. Ô, Rafa, você tinha comentado da gente partir pra patologia, esses negócios. E, meu... Outra área, hein, meu? Eu acho melhor a gente marcar uma próxima vez só pra falar de patologia, meu. Não tem problema. Tá bom? Porque nossos episódios são limitados em 1 hora. Quanto tempo já deu? Já deu mais que 1 hora aí? Já deu. Já bateu 1 hora, meu. O papo tá tão bom que a gente nem sente. Não, é bom demais. Não, a gente vai passar um pouquinho porque eu quero fazer uma pergunta pra você. Pois não. E eu acho que ela vai abranger... a prática, você, e eu acho que a gente já pode colocar o Ibracon também e claro. Tudo mais, tá? Que eu gosto de pedir uma dica, tá? E aí é uma dica para quem quer ir para a parte de estrutura
E aí eu acho que em paralelo, como a gente falou também da parte de ensino, não sei o quê, para fazer parte do Ibracon, participar e tudo mais, que eu acho que isso está atrelado, né? A hora que a gente fala de concreto hoje, né? Porque eu acho que é um segmento que quem não está no Ibracon, eu acho que não faz tanto parte ali, né? Não faz sentido. Não é que, na verdade, Érico, é muito interessante a tua pergunta. Até obrigado por ter feito. O pessoal acha que YouTube, não, vou conseguir gerar concreto, vou virar tecnologista, vou militar na área de patologia, vou militar na área de estruturas. Uhum. Eu acho o seguinte, tudo é importante. Não é só isso ou só aquilo. Eu acho que o cabedal, todo bolo, na verdade, você tem que ser feito com vários ingredientes. Sim. Na área de patologia, a gente milita pela Alcompat, e na área do Ibracon, Instituto Brasileiro do Concreto, na área do concreto, tecnologia e estruturas, né? Que no momento elas se interligam, mas elas precisam ser estudadas separadamente. Completamente. Na verdade, uma coisa depende da outra e uma coisa é completamente diferente da outra, Uhum. né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai se formar hoje em dia na universidade, você não está pronto para resolver grandes problemas. Você vira uma pessoa que vai estar... Assim como... Eu gosto de fazer uma analogia muito com medicina, Uhum. que é uma área mais palpável do que engenharia. Uhum. Poxa vida, você sai da faculdade de medicina com 5 anos de formação. Você está pronto para operar? Não. Não, aí você vai fazer ainda um... Isso é clínico geral, né? Não, Você nem nem clínico, clínico né? geral. Você tem que fazer Você ainda ainda tem que fazer, ficar um tempo no Você hospital. tem que ficar um tempo no hospital para se tornar médico. E aí vira clínico geral, né? Então, e ainda para se especializar nas áreas, você tem que estudar por X PTO anos para se tornar especialista em cardiologia, oncologia, em patologia das construções, enfim. Deveria ser o mesmo. Só que não é que a ordem, o CREA, é culpa do CONFEA ou CREA. É culpa da própria engenharia. A gente tem uma lei muito antiga da engenharia de 1960. Uhum. E ela precisa evoluir. Uhum. Então, assim... As pessoas, enquanto isso, o que a gente dá de dica? As pessoas precisam se desenvolver pós-universidade com alguns profissionais que tenham, vamos dizer assim, experiência. Como vocês dois na área de permeabilização, na área de patologia das construções, eu na área de estruturas. Não estou falando que nós somos a fonte da verdade, Uhum. mas eu estou falando de profissionais de referência no mercado. Né? O Ibracon, ele traz esses profissionais dentro do corpo técnico deles. Então, na verdade, onde é que você vai buscar conhecimento? No Ibracon, porque os profissionais estão lá, o congresso está lá, a tecnologia dos materiais está lá. E patologia? A Alcompat traz esses profissionais, é a mesma coisa. A estruturas, a ABS, o Ibracon também militam na mesma coisa. Uhum. Então, assim, a parte do clínico geral que a gente falou, da medicina, você vai absorver o conhecimento pós-obra, convivendo e resolvendo os problemas. Na verdade, engenharia tem um filme Perdido em Marte, já ouviu falar? Já. É muito legal, o Matt Damon, que é o ator principal, ele fala: engenharia é resolver problema, porque se você não resolve, você morre. E é nossa função. Uhum. Ele, para resolver os problemas, ele usou a engenharia dele para ir resolvendo um problema atrás do outro e sobreviver. Uhum. Não é que a gente vai precisar sobreviver, mas às vezes a gente morre de inanição, né? Sim. Mas o legal, Érico e Roberto, engenharia é a resolução dos problemas do dia a dia, usando aquilo que você tem disponível. Uhum. Eu tenho um computador. Tá, no escritório. E quando você está na frente de obra, faz cálculo manual, faz isso. Tem que se virar. Mas eu preciso de um tecnologista. Você é engenheiro civil, você tem que se virar às vezes para resolver o problema. O básico você tem que ter. Cara, é que eu acho que a engenharia, ela vem com a grande ideia de te tornar uma pessoa capaz Autodidata. e de autodidata para poder resolver coisas rápidas. Se Sim. vai ser X, se vai mexer com estrutura, impermeabilização, isso vai criando com a especialização do tempo. Mas você tem que sair, no mínimo, sabendo resolver as coisas, tomar atitude, né? Ser uma pessoa mais proativa. Eu acho que esse é o grande papel da engenharia. E isso a gente vem verificando que tem havido uma mudança, não só por causa da formação dos engenheiros, cada vez mais básica, mas também pela formação das pessoas, a cultura das pessoas, enfim. E tem gerações e gerações. Por exemplo, eu convivi com a geração do meu pai.
né? Aprendi no suor, com porrada, dormindo à noite, virando madrugada. E as pessoas têm que viver assim às vezes. Talvez de uma forma mais fácil, talvez de uma forma mais difícil. Para criar conhecimento e depois desenvolver a sua especialidade. Sim. Então, assim, eu diria para você, dica. Eu quero militar na área de pontes, patologia. Você tem 3 grandes coisas para fazer. Primeiro, vai para o Ibracon, vai para o Compat, eu estou contratando para o meu escritório. Ou faz isso, ou aprende sozinho, como muitas pessoas fazem também, mas eu deixaria sempre a dica de sempre estar participando no networking dessas grandes instituições, até para troca de experiências e aprendizado. Às vezes você está com uma dúvida no congresso, vai um professor lá e fala, professor, eu tenho dúvida aqui, o que você acha disso? Num congresso, de repente, você tira a sacada da tua vida, fala, porra, eu sempre trabalhei assim, agora é assado. Uhum. Meu, e fica a dica também, né? Porque os estudantes já podem começar a participar. Claro! Né? Claro. Então, meu, você consegue fazer publicações, né? O Ibracon tem o espaço lá da época dos estudantes, né? Que você coloca seu cartaz, você explica lá a sua tese também. É bem legal, né? A gente tenta trazer no Ibracon o envolvimento não só da academia, que é o principal mote nosso, sempre foi. Os estudantes, que são mote sempre, do jeito que você participou, eu participei também. Fui picado pela mosquinha do Ibracon. E também a área de profissionais técnicos do meio, né? Trazer cada vez mais a indústria e também os profissionais de execução no sentido de estar participando e criar esse bolo todo, que é a melhor coisa que tem, o networking. Boa, meu. A gente trabalha esse network, essa troca de experiências. Na verdade, eu diria para vocês, a pandemia, no congresso virtual, a gente teve o grande gap da falta de contato das pessoas. E a produção de artigos caiu exponencialmente para baixo justamente pela falta de troca de experiência. Parece que quando tem um congresso, seja do Ibracon, da Ucompat, entre outras, da ABS também tem, você tem um salto de tecnologia e ciência absurdo. E isso, na verdade, aí fica uma cutucada no governo. O governo deveria investir mais nesse tipo de coisa, nesse tipo na ciência e na tecnologia, nesses congressos, que é um polo de desenvolvimento brasileiro. O também pode dar esse suporte, né? Vir junto com essa parceria também. Né? A gente está tentando. É difícil, mas a gente consegue. Cada passinho de cada vez, Robertinho. Tá até certo. A cutucada para atualizar a lei e tudo mais, né? Eu sei que o pessoal tem conversado bastante. O CREA, eu confesso, né? A gente está trabalhando bastante com eles, da gente conseguir fazer essa troca aí, essa mudança. Boa, meu. Rafa, obrigado, velho. Obrigado mesmo. Obrigado pela disponibilidade, pela correria, por ter vindo. É um prazer estar com vocês. E se a gente puder marcar uma próxima vez pra gente falar do outro nicho. a gente vai trazer o vinho, Rafa. A próxima vez eu só venho com vinho que eu já combinado. Ou a cerveja, vamos ver a temperatura como vai estar. O problema é o Uber pra ir e voltar de casa, porque eu não posso voltar pra dirigir. Beber sem dirigir, hein, gente? É isso aí. Ô, Rafa, vocês têm rede social? Quer deixar? A Injet tem rede social, a Injet Oficial, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. O Rafael Timerman também tem LinkedIn oficial. Atendo por demanda, tiro dúvidas, trabalho como tutor lá das pessoas. Vamos trabalhar junto. O Rafael, ele falou pra gente que ele não é muito ativo, mas ele é ativo no Instagram, ativo? Assim. Fica postando, né? Tava postando lá em Manaus, almoçando, um peixinho. Tava bom lá. Legal, meu. Legal. Segue o Rafa lá também, segue as empresas. E o Ibracon e o Compat, por favor, né? É importante seguir os dois, tanto o Ibracon quanto o Compat tem redes sociais também. Boa, o Compat Brasil e a Compat Internacional também. Tem rede social, tem site também, né? Tudo. Que fazem todas as publicações lá. Todo mundo tem site, o único que não tem é o Rafael. Boa. E, meu, a gente normalmente estava falando no início do vídeo, né? Mas acabou passando aqui. Sim. Mas, meu, segue a MC Balchimi também. Ela dá parceira uma força do Ibracon, pro canal. Parceira da Ucompat nossa também. Dá uma força para todo mundo também, né? Eles são muito fortes em aditivos, né? Eu vi lá que eles estão alguma coisa agora com o PUC, não sei se você chegou... Estão conosco. Estão conosco. Que é a parte do pavimento rígido. O PUC, na verdade, tem o pavimento rígido rodoviário pela ABCP e pela ABESC. A BCP é a Associação Brasileira de Cimento Portland, que é parceira do Ibracon, assim como a ABESC é a Associação Brasileira de Empresas de Concretagem. Legal, né? meu. Então a ABESC desenvolve o PUC,
que é urbano, e a BCP está no Rodoviário. no rígido rodoviário. Legal. As duas com a Balchemin e a gente desenvolvendo os dois polos aí pelas duas entidades, Meu, com o Embracon cabeçando junto, técnica junto com as duas. Que eu quero a próxima vez a gente falar disso, porque eu sou um defensor ferrenho aí de pavimento rodoviário em concreto. Eu acho que a gente tá um pouco para trás no mundo aí nesse segmento. Mas a gente trabalha nisso daí. Você vê que tem vários podcasts pra gente gravar juntos. Porra, aqui. meu, eu falei, tem que pegar Você vai ter que trazer um barrilzinho de chopp da próxima vez. Tem que ser aqueles de Heineken, viu, Robertinho? Pode deixar. Na próxima vai ser na sexta com a Heineken. Fechou. Tá marcado. Beleza, obrigado. E seguir a gente também, né, Érico? Segue a gente, compartilha, dá uma força aí pro canal. Vamos alçar cada vez voos mais altos. Com certeza. Gente, valeu aí Valeu, Rafa, por ter participado. Obrigado a vocês pela oportunidade, gente. Valeu, abraço. Valeu. Até mais. Valeu, gente.